comemora-se a Páscoa e é uma data, como ele mesmo disse, que virou comercial para venda de ovos, de chocolate, para tantas outras coisas, mas é uma data de suma importância. Claro que não foi exatamente nessa data que Jesus morreu e ressuscitou, mas para nós que cremos em Jesus, para nós que professamos o nome dele, é uma data muito, muito importante. Porque quando nós entendemos que na morte de Jesus, ele nos livrou do poder das trevas, do poder do pecado, e na sua ressurreição, ele nos deu esperança de vida eterna, é uma data que nós temos sim que ser lembrada. E eu digo, como eu já disse, não só esse final de semana, mas é algo que precisa estar no nosso coração. E eu quero meditar com vocês em João, no capítulo 18, no versículo 1 a 11. João 18, versículos 1 a 11. Eu vou ler. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. De outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que lhe dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? E eu quero meditar com vocês nessa parte do capítulo 18. Aqui conta quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, em Getsemane, orando. Nos outros evangelhos também contam sobre esse detalhe. E é interessante, eu estava meditando nessa parte desse capítulo, e algumas coisas me chamaram a atenção, eu quero compartilhar com você. A primeira dela é que, como diz, Jesus estava aqui orando com alguns dos seus discípulos, e chegou Judas, o traidor, junto com esse destacamento. Se a gente for olhar no evangelho, vai dizer que com Judas veio também várias pessoas com varas, com pedras, para fazer um motim. Mas o que é interessante é que, como a Bíblia mesmo nos diz, esse era um lugar conhecido dos discípulos. E em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 21, vai dizer que quando Jesus ensinava no templo, muitas das vezes ele se retirava para o Monte das Oliveiras para orar. Ele ensinava e depois ele se retirava para orar no Monte das Oliveiras. Então era um lugar muito conhecido pelos discípulos. E uma coisa que me chamou a atenção é que Jesus, na sua onisciência, ele sabia o que ia acontecer. Ele poderia naquele dia falar: eu não vou no Monte das Oliveiras, eu vou orar em qualquer outro lugar, eu não quero discípulos, eu não quero ninguém, eu vou me esconder, porque ele sabia. Tanto que se a gente for decorrer nos capítulos anteriores de João, Jesus dá as últimas instruções para os discípulos. Jesus aconselha a eles: olha, de lavar os pés, Jesus lava os pés deles. Depois Jesus ora por nós, pelos discípulos. Várias instruções, porque Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus disse: olha, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou preparar o lugar. Então Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Mas Jesus, ele escolhe o Monte das Oliveiras. Ele sabia que ali ia acontecer e ele não recuou. Ele foi. Isso me chamou muita atenção. Que Jesus, ele poderia sim: não, hoje eu não vou no Monte das Oliveiras. Hoje eles vão chegar lá e não vão me encontrar. Eles vão achar, manda os discípulos, mas eu não vou. Mas ele não fez isso. Ele enfrentou. E ele foi por amor a nós. E a outra coisa que me chamou a atenção nesse capítulo é que Judas, ele acompanha. E nos evangelhos também, em João não diz, mas nos evangelhos diz, e todo mundo nós sabemos disso, que Judas entrega Jesus com um beijo. Muitas vezes fala o beijo do traidor, né? E se a gente for ler um pouco antes
chama ele de amigo. Jesus não sabia que Judas iria o trair? Sabia sim, porque na mesa, novamente eu repito, ele falou, um de vocês vai vir para ele, está aqui na mesa. Jesus sabia, mas mesmo assim Jesus recebe Judas como amigo. E quando Jesus fala amigo, irmãos, ele não fala de deboche. Talvez eu falaria amiga não, Jesus não. Jesus ainda está dando oportunidade. E quantas vezes ele tem nos dado a oportunidade? Muitas das vezes nós nos escandalizamos quando lemos Judas. Judas andou com Jesus. Engraçado que Judas ele era, vamos dizer, o tesoureiro de Jesus. Judas andou com Jesus. Judas viu vários milagres. Judas viu vários ensinamentos. Mas Judas traz Jesus. E muitas das vezes nós ficamos horrorizados com o beijo que Judas deu a Jesus, com a forma de traição. Mas quantas vezes nós também não temos trocado o Senhor por tantas outras coisas? Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata, que não valeu nada, porque depois ele mesmo se arrepende, aquilo lá viu um campo de sangue. E quantas das vezes nós também? Nós ficamos horrorizados quando nós vemos, quando ouvimos alguém falar. Mas nós também temos muitas das vezes trocado Jesus. Não é por 30 moedas de prata, mas por que é? Por um divertimento de uma noite? Por uma troca? Por mulheres? Por homens? Por que nós temos trocado Jesus? E continuando. Após Jesus se apresentar no versículo 5, ele disse, sou eu. E quando Jesus, no versículo 6 diz, quando Jesus diz, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Esse sou eu nos mostra a autoridade que Jesus tinha. Isso aqui não é outra coisa senão a autoridade dele, o poder dele. Esses homens, esses soldados recuaram e caíram por terra. Talvez a gente nunca deu a devida atenção nesse versículo. Mas eu falo, meu Deus, se Jesus quisesse, bastava uma palavra deles, terminava com todo mundo. Esses homens caem diante da autoridade de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus novamente pergunta, quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, que sou eu. E Jesus enfrenta. Bastava uma palavra, Jesus podia fazer um estalar de dedo e aqueles homens eram todos terminados. Mas ele, novamente, eu repito, ele enfrentou tudo com humildade. É interessante que, como eu disse no início, e Mateus diz que foram várias pessoas com varas, paus, e Jesus enfrenta isso com humildade. Jesus vê aquele motim, mas ele se mantém humilde, ele se mantém manso, como a palavra mesmo diz que ele era manso e humilde. Ele se mantém por amor à minha vida e à sua vida. E esse capítulo ele decorre com Pedro sanguíneo, Pedro muito cortando a orelha de Malco. Mas Jesus mesmo diz que, em Mateus 26:53, ele diz que ele poderia pedir ao Pai, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos era aproximadamente 72.000 anjos. Se ele quisesse, ele poderia pedir ao Pai. Mas, como ele também disse que as escrituras tinham que se cumprir, ele enfrenta, ele vai ser preso, ele vai ser humilhado, ele vai ser debochado. E se a gente discorre nesse capítulo também, se você continuar lendo, Pedro, que estava ali no primeiro momento defendendo ele, nega ele 3 vezes, diz que não conhece ele. Jesus vai perante Pilatos. No final, as pessoas ainda escolhem Barrabás do que Jesus. Barrabás era sim um malfeitor, mas as pessoas ainda escolhem Barrabás, fala, solte Barrabás e deixe Jesus preso. E isso tudo é só para mostrar uma coisa: o amor que ele tem por mim, pela sua vida. E quando eu estava meditando nesse capítulo, que a gente sempre, quando vai falar, a gente ora. E eu meditando na terça, ontem eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E eu fui escrever, mas uma coisa que veio muito forte no meu coração é que eu continuo amando vocês. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele falou comigo. E eu quero transmitir isso para você. Para vocês. Esse amor não ficou 2000 anos atrás, não. Ele continua nos amando com esse
humildade. Ele veio ao mundo com humildade. Filipenses, no capítulo 2, no verso 11, diz que ele aniquilou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, ele obedeceu ao Pai até a morte. E a cruz, se vocês não sabem, era uma morte terrível, era uma morte humilhante quem morria na cruz. E Jesus passou por tudo isso. Mas, quando chega no final, em Lucas, no capítulo 19, no versículo 28 ao 30, eu quero ler ele também, diz assim: mais tarde, Jesus já tinha passado por todas as humilhações, já estava crucificado, e disse: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Sabe, quando Jesus diz está consumado, Ele está dizendo para nós: está pago. É isso que Jesus diz na cruz. Está pago o preço. Eu pago por vocês. E em Colossenses, eu gosto muito desse versículo de Colossenses. No capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a cédula que era contra nós, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu cravando na cruz do Calvário. Sabe o que é isso? Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço de sangue, cravando na cruz do Calvário. O preço que antes nós estávamos presos pelo pecado, pelo poder das trevas, Ele pagou por nós. E em Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Não foi com ouro, não foi com prata. Nós que éramos escravos do pecado, nosso preço não foi pago por nada disso. Foi pago com o sangue de um homem inocente, um homem sem mácula, sem mancha nenhuma, sem pecado nenhum. Só que Jesus, ele morre sim, mas ele não fica derrotado. Ele ressuscita ao terceiro dia. E como eu disse, a ressurreição dele é para nos trazer esperança de vida eterna. Não estava terminado. Tem coisa muito melhor que a vida eterna com ele. Então Jesus nos convida, não só para esse final de semana, como eu disse, mas para todos os dias da nossa vida, que possa recuar no nosso coração o amor de Jesus pelas nossas vidas. O amor, o sacrifício perfeito. Esse sim é o sacrifício perfeito. No início, em Deuteronômio, Gênesis, tinha um sacrifício, mas esse sacrifício não era perfeito. Que um sumo sacerdote, de ano em ano, ia lá, oferecia um cordeiro pelos pecados do povo, mas isso não era o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito foi de Jesus na cruz do Calvário. E eu quero terminar essa palavra de reflexão. Tem um louvor que eu não vou recordar agora, eu ia até pegar o no celular, mas eu esqueci lá em cima, que é um louvor infantil que se canta na igreja para ensinar as crianças a representação da Páscoa. E diz assim: não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. E talvez para nós você vai falar: mas eu sei que não foi o coelhinho, mas eu quero que você troque. Eu quero trocar o que tem tomado lugar. Talvez não é um coelhinho, não é um ovo de chocolate, não é uma barra de chocolate, nada disso, porque nós somos adultos, nós entendemos. Mas o que tem tomado o lugar de Jesus nas nossas vidas? Troca aí na sua mente. Não foi o coelhinho, mas o que foi a bebida? Porque eu quero te dizer uma coisa: tudo aquilo que te domina é o Senhor da sua vida. Tudo aquilo que me domina é o Senhor da minha vida. E se o que tem nos dominado, se não é Jesus, nós temos trocado Ele. E quem foi crucificado foi o meu Jesus, foi o Senhor de tudo e de todos. Ele foi crucificado.
Então que nós possamos ter isso no nosso coração. Não é uma palavra para você ficar, não, é para nós refletirmos mesmo. Aproveitar essa data, como eu disse, não foi exatamente nessa data, não foi, mas nós vamos aproveitar essa data para fazer essa reflexão. Talvez nós aproveitamos essa data para um feriado, muito bom feriado na sexta-feira. Mas é uma realidade, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar direito à vida eterna. Porque se não fosse a morte de Jesus, nós não teríamos direito. Nós estávamos condenados à escravidão do pecado, condenados ao inferno, essa é a realidade. Mas Jesus veio para nos dar esperança. E essa esperança é maravilhosa, maior do que a esperança que você tem aqui nessa terra, a esperança de uma vida com Ele. Eu quero orar com vocês, se colocam de pé, por gentileza. Senhor, nós te exaltamos. Nós te glorificamos por essa manhã, nós te glorificamos, Senhor, pelo teu amor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Amor que nos constrange, amor que não tem palavra, não tem o que fizemos nessa vida, ou melhores palavras, palavras mais bonitas, é capaz de expressar o teu amor, Jesus, o teu amor pelas nossas vidas. Tão pecadores, tão miseráveis, sabe, que desprezam o Senhor muitas das vezes. Senhor, os soldados cuspiram no teu rosto, mas quantas das vezes nós não estamos fazendo o mesmo, te desprezando, te humilhando, mas mesmo assim a tua misericórdia se renovou mais uma manhã. E é o Senhor demonstrando o teu amor, o teu cuidado, a tua fidelidade. Que nós possamos valorizar isso, Senhor. Que não seja de boca para fora, mas que seja assim um ato todos os dias da nossa vida. Que o nosso coração, que a nossa alma possa, sabe, reconhecer, se dobrar ao teu poder. Não se dobrar por obrigação, não, mas se dobrar, Senhor, porque nós amamos o Senhor. Se dobrar porque nós reconhecemos o teu amor, o teu sacrifício, a tua fidelidade, a tua bondade que não nos tem nos faltado.